Enquanto isso, eu quero convidar você a abrir tua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Essa meditação, esta palavra, está baseado em Juízes, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 23. É todo o capítulo de Juízes, mas eu não vou ler todo o capítulo de Juízes, porque é muito longo, vai ficar uma coisa difícil da gente acompanhar. Eu dei um título para essa mensagem: socorro em meio à crise. Socorro que vem de Deus no meio da crise. Amém? Bem, vamos ler então Juízes, capítulo 2, de 1 a 5. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. O que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a este lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Coloca a mão na altura do teu coração, repita assim comigo: fala comigo esta noite, Senhor. Faz-me entender a tua palavra. Senhor, abre a minha mente, mas também me dê revelação no meu espírito, para que eu possa sair daqui esta noite edificado, com uma transformação pessoal, onde o teu Espírito Santo fale comigo aquilo que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Pai, fala mesmo conosco. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. É uma coisa interessante. Crise é algo que acontece na vida das pessoas. O que é uma crise? Uma crise, ela se dá quando a normalidade é afetada. Está indo tudo bem, as coisas estão indo normal, está tudo tranquilo, tudo está indo perfeito, e de repente algo atrapalha tudo isso, e você fala: meu Deus, o que é que está acontecendo? E normalmente as pessoas têm a tendência de, no meio de uma crise, buscar socorro, conselho. Outros procuram alguém que possa resolver o seu problema. Aqui, esse texto que nós lemos de Juízes está falando exatamente de uma crise do povo que tinha uma promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa a eles que eles iriam bem, que o Senhor seria com eles, mas de repente eles perdem o caminho e as coisas começam a complicar. E como a gente precisa entender a mecânica de tudo isso, como tudo isso funciona. Diga para o irmão do seu lado aí: crise é uma coisa inevitável. Amém? Israel estava passando por essa crise, mas também estava adquirindo um problema. Israel estava buscando coisas que não agradavam a Deus, coisas que de maneira alguma eram aprovadas por Deus. Olha o que diz no versículo 10, Juízes 2:10: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Aqui está dizendo exatamente quando termina Josué, morreu, e eles perderam a referência. Aquele povo começou a se dispersar, a ir fazer coisas erradas, se afastaram da presença do Senhor. Josué já morto, e eles
é uma nova geração, que está aqui no capítulo 10, no versículo 10, eles não conheciam o que o Senhor havia feito, nem as obras do Senhor. Parece que era uma nova geração surgindo, sem conversão, sem transformação, sem conhecer o poder de Deus. Eles desconheciam quem era o Senhor, e por isso aquela nação toda começou a perecer, começou a cair, começou a sofrer. O que nós podemos aprender no meio de uma crise? Na verdade, temos muitas coisas a aprender, não vamos poder observar todas as coisas, mas aquele povo estava em crise. Talvez você esteja em crise, em alguma área da sua vida, precisando de um socorro, precisando de uma resposta de Deus. Como Deus trabalha, como que Deus funciona no meio da dificuldade? Tem coisa que a gente olha assim, irmãos, e vê para a nossa realidade, e algumas pessoas, ou algumas igrejas até focaram: se você está com problema, feitiçaria, macumba, etc, etc, vem aqui que você vai ser abençoado. E parece assim uma solução muito rápida, parece até propaganda de liquidação de mercado, né? Ou uma coisa assim mais ou menos. Mas Jesus não liberta, não cura, não restaura. Jesus não faz milagres, faz. Mas muitas crises que a gente passa têm a ver com um processo que precisamos aprender. As dificuldades, uma crise financeira, emocional, relacional, um problema de ordem pessoal. Então tem muita coisa que Deus vai trabalhar na gente, para a gente poder amadurecer. A gente tem o hábito de vir para a igreja e falar: agora vai ficar tudo resolvido. E é verdade, vai, mas demora. Processo, ele é um processo. Eu já estou aqui há 20 anos em Campo Mourão, vamos completar agora, daqui uns meses, 20 anos em Campo Mourão. A gente conhece gente nessa cidade. Quanto crente já passou no ministério da gente? Quantas pessoas ganhamos para Jesus? Mas o problema é que quando chegou a crise, a pessoa não soube esperar, não teve paciência. Interessante, nós passamos agora por uma crise econômica. Há poucos meses aí a gente estava um fantasma terrível. Passamos por uma crise de cultura, né? O PT estava aí querendo chegar para colocar as suas ideologias, e todas as pessoas estavam sofrendo com isso, uma pressão interna. Isso era uma crise séria. 2 crises extremamente sérias estavam acontecendo no nosso país. Qual a tendência da pessoa? Eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar alguém, eu vou tomar uma decisão, eu vou agir de qualquer maneira. E o pior é que a maioria das pessoas, no momento da crise, agem precipitadamente. Você já viu alguém agir precipitadamente quando a coisa não está muito legal? Porque nós não gostamos de passar por aflição, por dor, por pressão. A gente não gosta disso. Quem é que gosta de coisa boa? Tem uns que não gostam. Quem é que gosta de coisa boa? Você gosta? Que maravilha. Gente inteligente. Então, quando chega a crise, a gente fala: sai para lá, capeta. Show, Satanás. Não é? E a gente fica imaginando que é tudo obra do diabo. Mas crises são inevitáveis, elas aparecem na vida da gente. Quando você aprende a reagir interiormente, internamente, corretamente, você vence a crise, e a crise não destrói você. Amém? Mas eu preciso aprender a encarar a crise e vencer a crise em nome de Jesus. Tem crises que a gente passa, e pastor passa crise também, viu, irmãos? Passa crise, passa luta, passa dificuldade, problemas dos mais diversos, ataques, coisas das mais terríveis. Porém, nós não podemos agir com triunfalismo.
O que é triunfalismo? Já venci, já ganhei, porque agora eu sou de Jesus e tal. Essa pose não pega bem, irmão. Porque a crise é vencida com sabedoria, não com triunfalismo. Amém? Glória a Deus. Se você quiser anotar aí o primeiro ponto dessa palavra, vamos ver como é que Deus nos ajuda a sair da crise. Primeiro ponto, sem Deus, nós perecemos. E aí uma coisa muito séria. Quando falta conhecimento de Deus, a gente perece. Impressionante. E com muito respeito eu vou falar o que eu estou dizendo aqui. Nós temos uma igreja hoje, eu não estou falando da IPC ou de igreja A, B ou C, mas a igreja evangélica brasileira é quase que analfabeta biblicamente. O analfabetismo bíblico é absurdo. As pessoas não leem Bíblia, porque as pessoas querem tudo pronto, tudo rápido. Não conhecem a palavra de Deus, não sabem quem é o Deus da palavra, e não sabem como funciona a palavra que Deus mandou escrever. Então, a gente tem na Bíblia recursos, revelação, suficiente para vencermos qualquer batalha. Nesse meio, a gente começa a entender uma coisa, que quando a gente se afasta da Bíblia, o que acontece conosco? Nos enchemos de conceitos, que alguém disse, alguém falou, alguém acha, e o pior não é isso, que quanto mais afastado da palavra, mais do nosso coração aumenta a situação de pecado. Hoje nós vivemos um povo, uma geração, que não pode ser confrontada com a palavra de Deus. A gente quer ouvir que está tudo legal, tudo bem, não tem problema, não faz mal, não tem importância, venha como você está, e de verdade, nós podemos dizer, venha como você está, o problema não é vir como está, é permanecer como veio. Estão entendendo? Precisamos entender uma coisa, que quando nós nos afastamos da palavra, a iniquidade no nosso coração cresce, e as pessoas acabam perecendo, porque se entregam que aos seus prazeres, às suas vontades, ao seu querer. Posso dizer com muito amor uma coisa, irmão? Deus não está muito interessado nos teus prazeres, Deus está muito mais interessado, ou totalmente interessado, na salvação da sua alma. Amém? Nem que isso lhe custe deixar os seus prazeres de lado, porque Deus está interessado em salvar vidas. Foi tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, tem exatamente esse objetivo. Amém? Então, quando eu começo a meditar na palavra, aqui em Atos capítulo 17, tem um versículo, no versículo 27, diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui o texto está querendo dizer exatamente que eu tenho que me mover em Deus, eu tenho que aprender a depender de Deus, eu tenho que estar me relacionando seriamente com Deus. Qualquer mensagem que você escutar por aí, que esteja fora dessa verdade, você deve parar e refletir um pouco, se é uma mensagem bíblica e saudável. Porque o segredo da nossa caminhada é nos voltarmos para conhecer Deus, para andar com Deus, para permanecer com a presença de Deus na nossa vida. E através de Jesus podemos ter esse êxito, esse sucesso. Uma vida que quer ser uma vida reta, é necessário que ela conheça Deus mediante a sua palavra. Irmão, a gente ora em línguas, nós temos palavra de conhecimento, a igreja se move numa unção, num poder de Deus, isso é maravilhoso. Nossa, eu gosto de ir lá,
eu sinto a presença de Deus. Mas você não deve conhecer a Deus pelo seu sentimento, pela sua emoção. Você deve conhecer a Deus pela sua palavra. Amém, igreja? Quando eu fujo da palavra, eu sou um candidato seríssimo para incorrer em erro. Quando eu deixo a palavra de lado, quando eu começo a viajar por aí, divagando em muitos pensamentos, eu vou deixando a palavra de lado. E deixar a palavra de lado vai dar problema. Oséias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Versículo 3: por isso a terra está de luto, e tudo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Pastor, para quem é essa repreensão? Para o povo e para o sacerdote. O povo porque recusa o conhecimento, e o sacerdote porque não traz o alimento sólido, saudável para o povo. Deus está repreendendo veementemente a postura do povo, e inclusive, seriamente, a postura do sacerdote. Porque, irmão, nós precisamos entender como é que essa dinâmica toda funciona. Alguém que prega dentro da palavra de Deus, é alguém que ensina a palavra do Senhor como ela é, que não está negociando princípios, que não está trazendo ensino complicado no meio da igreja, que está levando a sério as coisas. O que acontece com essa pessoa? Normalmente esse sacerdote é rejeitado, porque ele vem com a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra que vai de confronto, a palavra que exorta, a palavra que ensina, mas a palavra também que guia. É por aqui o caminho, assim diz o Senhor. Está escrito. Vocês estão me entendendo bem, irmãos? Eu preciso me esforçar, todos nós, na verdade, em conhecer quem é o meu Deus. Eu tenho que tirar os ensinos que me afastam desse conhecimento. Eu preciso me voltar para Deus e conhecer que Deus é o único Pai que temos, suficiente para poder nos libertar, nos dar vitória, nos dar resposta. Duas coisas que o povo não aprendeu a fazer direito: ler palavra e ter vida de oração. Tem hora que eu fico triste, irmão, porque o povo não aprendeu a orar, a importância da oração, a importância de orar e de buscar a Deus. Queria que na sexta-feira, na oração, todos vocês estivessem. Eu ia dizer: Deus, estou conseguindo realmente ensinar o povo. A oração te livra do espírito do engano. A oração te aproxima da presença de Deus. A oração faz você conhecer de fato o que Deus pode fazer na sua vida. Conhecimento sem oração é arroz e feijão sem mistura. Eu preciso aprender a orar de verdade, conhecer a Deus de verdade. Tem gente que fica na igreja, sabe por quê? Porque alguém dá um abracinho, dá um beijinho, manipula um pouco, mas não porque teme ao Senhor, porque anda na presença de Deus, porque quer fazer a vontade do Senhor. Tem muita gente que vive como menino. Você percebe que eu estou trazendo uma série de mensagens que está falando sobre maturidade, amém? Os outros 2 domingos, mais este. Nós precisamos ter educação bíblica.
aprender a ler palavra, aprender a crescer diante de Deus. Podemos escolher continuar sendo meninos e crianças na fé, ou não, nos ajustarmos e avançarmos em maturidade e conhecimento. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz Malaquias 2,7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote não está autorizado a falar o que dá na telha, ele dá orientação dentro da palavra. Assim deve ser um homem de Deus. Ah, é porque o fulano lá, não, irmão, nós estamos vivendo uma geração de profetas e de apóstolos, que estão pregando o que querem pregar, ensinando o que querem ensinar, e muitas vezes o seu ensino não tem fundamento bíblico, está fora da palavra de Deus, e a pessoa sai dando tiro por aí. Nossa, que revelação! Revelação coisa nenhuma, irmão. O cara está de cabeça cheia e começa a falar coisa que não deve. Uma igreja madura, um homem de Deus maduro, uma mulher madura, está fundamentado a sua fé na palavra de Deus. Versículo 8 de Malaquias 2: Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Está exortando quem? Os pastores. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vou entrar no detalhe aqui de Levi e tal, mas é uma aliança feita de integridade, de palavra, que você tem que transmitir. Irmão, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: se você não tem Bíblia, compre uma, acompanhe a palavra, compre uma boa Bíblia de estudo. Você tem a Bíblia Shed, é muito boa. Matthew Henry, que é uma Bíblia nova que foi lançada. Não estou vendendo Bíblia não, viu, irmão? Fica tranquilo. São textos que eu leio, que para mim faz bem, eu estou transmitindo para você. Cresça na palavra, leia a Bíblia, leia. Faça devocional todo dia. Ah, pastor, é muito caro. Caro é viver na ignorância espiritual. Caro é viver na ignorância, onde você vai ser enganado, ludibriado. Irmão, nós não precisamos andar pela cabeça de todo mundo. Nós temos que andar pela palavra. Amém? E quando eu não tenho um entendimento claro de quem é meu Deus, do que é que eu estou fazendo na igreja, eu começo a perecer por muitos caminhos, sabiam? Olha o que a Bíblia ela nos deixa claro aqui em Juízes, que esse texto, depois eu quero que você leia em casa. O povo começa a perecer na questão de cultuar a Deus. E é assim, quando você não está bem alicerçado, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você não está bem alicerçado, eu não estou falando isso para ofender ninguém, meu irmão, estou orientando você em nome de Jesus, entenda isso no teu coração. Quando você não está bem alicerçado na palavra, quando você está se afastando de alguns caminhos da presença de Deus, a gente acha que pode cultuar a Deus e cultuar a outros deuses. A gente acha que pode viver meio aqui e meio ali, não faz mal e não tem importância. Não dá nada não ir no culto, não dá nada não ir na igreja. Ah, eu tenho a minha religião na minha casa, eu sirvo a Deus da minha casa. Quando isso? Que loucura é essa? Que devaneio espiritual é esse? Porque nós não conseguimos servir a Deus em casa. Como assim, pastor? Claro que eu consigo, eu sou super espiritual, estou em casa. Não, irmão, isso é auto-engano. Isso é afastamento da palavra de Deus. Porque o primeiro ataque de Satanás é a minha questão cultica. É a questão de se eu adoro a Deus ou não. Por que que o diabo faz isso? Porque é uma maneira de continuar controlando a pessoa na ignorância espiritual. Então ele não precisa
ter vida devocional, ele não precisa ter vida de adoração, ele não precisa vir à igreja sempre, afinal de contas, é quase sempre a mesma coisa. Não, não é. O Espírito Santo é dinâmico, ele se move, ele fala, ele declara de maneira diferente. Alguém disse que quando eu me afasto da palavra, a minha maneira de cultuar é diferente. Agora, a minha maneira de cultuar diz muito a respeito de quem é o Deus que eu estou cultuando. Está me entendendo? Quem é o meu Deus? Quem é o Deus que eu sirvo? Eu amo, eu adoro, eu me dedico a Ele, eu me empenho, eu estou vivendo na presença de Deus. Vocês estão me entendendo bem, irmão, o que eu estou falando? A maneira com que eu cultuo a Deus, com quem eu adoro a Deus, isso diz quem é o meu Deus. Eu vou lá de vez em quando, tem que estar na igreja todo dia. Isso diz a respeito de quem é o Deus que eu sirvo. É mais propenso a dizer que o meu Deus é o meu próprio eu, do que Deus, porque eu estou mais disposto a fazer a minha vontade, do que a vontade do Senhor. Isso implica em falta de conhecimento, ou tentando adorar dois deuses. Esse problema começou lá com Salomão em 1 Reis, ele começa a permitir uma mescla. Você sabe que Salomão foi muito bem no começo da história dele, e depois, numa certa altura, Salomão faz uma bagunça, e por isso Salomão perece depois, porque enquanto ele estava em fidelidade, adorando ao Senhor, servindo a Deus, de repente Salomão, com um coração insaciável, tem lá uma porção de mulheres, e depois dessas mulheres, ele começa a permitir a adoração a outros deuses, e tentando fazer uma mescla. Isso não dá certo, irmão, isso vai trazer destruição. Quem é o teu Deus? Quem você adora? Quem é o Deus que você conhece? Você conhece Deus de verdade como Deus eterno, todo-poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele em quem você pode confiar? O Salmo 86 diz: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Glória a Deus. Eu preciso conhecer meu Deus, eu preciso, isso é uma responsabilidade pessoal de cada um. Porque eu disse isso na semana passada, aqui está a Bíblia, irmão. Quem está impedindo você de se dedicar em conhecer a Deus? Você mesmo. Se você estivesse num país comunista, onde são contra os cristãos, ou lá no Talibã, que se você disser que é crente, isso vai lhe custar a cabeça, eu ia dizer para você, mais difícil, mas com toda a liberdade que nós temos. E tem crente que nunca leu a Bíblia. Ali hoje, pastor, leu o quê? Leu um pouquinho, lá no momento que estava sem fazer nada, porque não desenvolveu uma prática de adorar e servir ao Senhor. Isaías 45, versículo 5 diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda não me conheces, para que saiba até o nascente do sol, e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor. E aqui Senhor está em letra maiúscula, você está ali, que quer dizer Jeová, o único Deus. E não há outro. E eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Nada foge ao controle do Deus nosso, do Deus eterno, o Deus que servimos, o Deus que dizemos que amamos, aquele que vive para sempre. Irmão, se você entendesse essa revelação, você ia passar a buscar mais ao Senhor, você ia gastar mais tempo com Deus, você estaria mais na presença do Senhor.
A crise viria e você não ia sair atrás de político, atrás de amigo, atrás de tanta coisa por aí. Você não iria substituir Deus na sua vida por nada. Tem momentos que a esposa não te entende. Tem momentos que o pastor não te entende. Tem momentos que o líder não vai saber te dar uma solução. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: fique na presença de Deus em oração, até ouvir Deus falar contigo. Fique na presença de Deus. Aceite esse desafio de ser maduro, de crescer. Pare de correr atrás. É impressionante como tem crente infantilizado por aí. É uma novidade, o cara corre atrás. Aí outro fala um negócio, vamos para lá. E isso é sintomático de alguém que não conhece o Deus que serve, porque está procurando um intermediário, alguém para substituir isso. Irmão, amado querido, eu vou falar uma coisa, eu não tenho intenção de ofender, mas quando você vê alguém prostrado na frente de uma imagem, quando você vê alguém indo a um terreiro de umbanda pedindo para um médium fazer alguma coisa para você, quando você vai procurar um encantamento, alguém que tem uma palavra, quando você vai atrás de um profeta, eu não tenho nada contra profeta, eu sei que Deus usa profeta. Esses dias Deus usou uma profeta para falar comigo, mas eu não estava procurando a profeta, eu estava procurando a presença de Deus, e Ele mandou alguém para me dizer uma palavra que eu precisava ouvir. Meninice, quem sai procurando a igreja melhor, quem faz a igreja, sabe quem é? Nós fazemos a igreja. Nossa, aquela igreja tem uma novidade, agora sim o quê? Você acha que Deus vai permitir que alguém substitua quem Ele é? Jamais, irmãos. Você consegue me compreender? Não procure atalhos, não procure subterfúgios, não procure intermediários. Você sabe quantas vezes eu incomodei meu pastor pedindo oração por ele? Nessa mão aqui sobra dedo. Porque eu aprendi cedo uma coisa: vá para a presença de Deus, porque não há outro como o Senhor. Joel 2,27 diz: sabereis que eu estou no meio de Israel, eu é que sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ir para Deus, eu tenho que parar de ser menino. Hoje não estou com vontade de ir na igreja. Se você fizer só o que você tem vontade, você está lascado. Tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. Aí não tem vontade de estudar, mas você tem que estudar, senão você vai perecer. Aí não quero ir trabalhar dá trabalho, né? Dá, né? Mas só que você tem que trabalhar, porque senão você vai perecer. Eu não quero buscar Deus, mas você tem que buscar o Senhor, porque senão você vai perecer. Pastor, eu quero uma igreja light, onde eu não preciso ter compromisso. Que evangelho que você anda lendo? Que evangelho você leu? De onde é o teu evangelho? Não é bíblico isso, isso é maligno. Isso é diabólico. Isso não traz você para a maturidade, para conhecer a Deus. Quem é Deus para você, igreja? Pastor, hoje você está meio alterado. Não, irmão, estou com o coração cheinho de fogo. Eu preciso compreender verdades da palavra de Deus. Pastor, mas essa verdade confronta a Bíblia, confronta. Comece a ler a Bíblia e você vai entender o que eu estou falando. Segundo ponto: o Senhor sempre na história levantou homens para resolver um problema, para trazer salvação numa crise. Sempre. Lá quando o povo está pecando, aprontando, lá no começo,
Deus levantou Adão. Depois Deus levantou Jó, Noé, Abrão. Em 2 Crônicas, Deus levanta Josias. Sabe quem é Josias? Está de novo o povo de Israel desviado do caminho do Senhor. Nos montes existiam muitos deuses, Balaíns, e o povo está lá se desviando do Senhor. Irmão, isso é uma coisa terrível no meio da igreja. Pastor, mas a gente não levanta mais altares. Nós levantamos altares dentro do nosso coração, irmãos. Nós substituímos Deus com muita facilidade, dentro do nosso coração. Ninguém está vendo que você está prostrado diante de alguém, esperando recurso, esperando resposta de alguém. O salmista diz assim, no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. Sabe por que nos montes? Os montes estavam cheios de balaíns, de deuses, de estátuas, de adoração a ídolos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Põe aí, irmão, faz favor. Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só do Senhor vem o socorro, só do Senhor vem a resposta certa, só do Senhor vem a transformação verdadeira, só do Senhor vem a providência que nós necessitamos. Josias entra no governo da nação de Israel. Sabe quem é Josias? É um menino, com tenra idade. Sabe o primeiro decreto dele? Destrua os balaíns. Tira tudo que não presta, tudo que não é de Deus. Eu não quero mais nada disso. Uau, e Deus usou aquele menino, irmãos. Sabe como que Deus usa um menino? Mas pastor, era um menino, mas era temente a Deus. Ele disse assim, farei igual ao meu pai Davi. Davi não era pai de Josias, Davi era um referencial para Josias. Josias viveu 4 gerações depois, 120 anos depois, e ele simplesmente pega e diz assim, farei igual o meu pai Davi. Josias ele olhou uma referência, porque o pai de Josias era perverso, o avô de Josias era muito mais perverso ainda, mas Josias não olhou nenhum desses maus exemplos. Aí tem irmão na igreja, que quando não está adorando a Deus, eu vou sair da igreja, porque eu via um negócio lá. Por que o cara não pega o bom exemplo, só pega o exemplo ruim? Sabe por quê? Porque tem outro Deus no coração. Porque olhou como referencial um Deus falido, morto, destruído. Não está olhando para o Senhor da glória. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus. O meu socorro me motiva, me encoraja, me leva além, me faz andar diferente. O meu socorro é Deus. E assim tem que ser a nossa caminhada de fé. Deus usou Neemias para reconstruir os muros. Deus usa homens para reconstruir histórias. Deus usa homens que temem a Ele, que estão à disposição dEle. Por isso que eu preciso entender uma coisa, irmão, como igreja, eu posso ficar no banco alisando o banco, mas eu posso dizer, eis-me aqui, Senhor, estou de prontidão, usa esse teu servo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus usa homens para abençoar homens. Deus usa pessoas, levanta pessoas lá na tua casa. Eu me lembro como hoje, Deus tocou o coração da Luciana. A Luciana se converteu, era uma amiga minha da escola, a gente fumava maconha junto, mas ela chegou depois das férias, ela estava convertida, e ela falou assim, olha, vamos servir a Deus. E eu falei, ficou doida? E dali uns dias estava eu lá na igreja, com a mão levantada, chorando, pedindo, Senhor, me perdoa, eu tenho sido um pecador terrível. E aquele dia Deus começou a fazer algo na minha vida. Sabe o que é isso, irmão? Deus usou uma pessoa e eu estou aqui hoje.
Neemias ficou sabendo que os muros estavam destruídos, a nação de Israel estava uma bagunça, o culto ao Senhor estava totalmente, tinha ladrão dentro do templo, tinha gente perversa morando na casa do Senhor. Neemias começa a reconstruir o muro e tem gente ali tentando destruir o muro. É mais ou menos assim que acontece. Quando você se posiciona em Deus, alguém vai se opor a você. Mas não tenha medo, não enfraqueça. Deus vai te dar vitória. Deus vai te levar a um lugar maior. Porque o diabo não quer que você amadureça. O diabo quer que você fique atemorizado, desesperado na sua vida. Deus, porém, quer te levar num lugar de conquista, onde Ele vai te encher de um espírito de ousadia. Paulo falou assim: orem por nós, para que Deus nos dê ousadia para pregar o Evangelho de Jesus. Tem um tempo que Deus nos chama, irmãos. Você acha que você veio aqui por acaso? Você acha que está aqui porque não tinha mais o que fazer? Não, o Espírito Santo trabalhou nisso. Deus não faz nada por acaso, amados. Deus faz tudo com propósito. Quando Neemias volta para reconstruir os muros, acontece uma coisa interessante. Ele leva o povo para retorno à palavra. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações. Você vai lá em Neemias capítulo 8, versículo 8, 12, 18, você vai encontrar isso. E no Novo Testamento, pastor, Deus fez reformas? Claro que fez reformas. A religião tinha enfraquecido. O povo não adorava mais a Deus. Lá em João você vê o Senhor falando: procura aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. João capítulo 4. Procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Deus estava procurando que a adoração, que o culto fosse restabelecido. Deus estava dizendo: eu quero alguém que me adore de verdade, que não fique fazendo aparência de que me adora. Irmão, você vem à igreja, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Você pode cantar por cantar, você pode vir por vir, mas no momento que você aprender a estar na presença de Deus, quando você levantar a tua mão e falar: Pai, o Senhor vai dar uma paradinha, vai olhar: ei, tem um adorador ali, ó. Tem alguém que chama a minha atenção, porque Deus não se impressiona com nada que é aparente. Samuel fala sobre isso. Deus vê o coração da pessoa. Davi não foi escolhido porque Davi era bonitão. Davi foi escolhido porque ele tinha um coração que se voltava para Deus. Apesar das suas falhas, Davi se rendia diante do Senhor. Davi se quebrantava diante de Deus. Isso chama a atenção de Deus, irmão. Sabe quando você vai para aquele tempo de oração, que você diz: não, eu e Deus. Um desespero da alma. Eu falei hoje aqui com os irmãos, tem momento na sua vida, irmão, que vai dar um vazio, mesmo você na igreja. O que é que você tem que fazer? Você tem que buscar a Deus. Tem gente que na hora desse vazio, dessa aparente solidão, sabe o que faz? Vai buscar o Deus Brahma. Sacou? Desculpa aí, irmão, vai lá buscar o Deus Gustavo Lima. Desculpa aí, irmão, vai buscar um amigo influente para tomar umas biritas. Ou vai procurar uma mulher para satisfazer o vazio, deixando a família, indo atrás de coisa que não deveria. Você está compreendendo o que eu estou falando? Quem é o teu Deus? É aquele que você busca, é aquele que você adora. Jesus dá uma recomendação em Mateus, ele fala assim: é impossível você servir a dois senhores. Ou você vai servir um e vai desprezar o outro, ou vai servir a outro e desprezar o primeiro. Você não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a Mamon. Tem muita gente que tem na sua vida, o nome do Deus que serve é dinheiro. Meu Deus. Ou o povo se converte,
ou o povo vai embora. Amém? Atos dos Apóstolos é uma revelação de como é que Deus trabalha. Atos capítulo 42, 2:42. Olha a reforma ali que está acontecendo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu quero chamar a atenção, não da doutrina dos apóstolos, nem no partir do pão e nas orações, mas na comunhão. Quando se começa a adorar a Deus, isso está lá em 1 João também, 1:9. Quando você começa a adorar a Deus, sabe onde é que você quer estar? O salmista dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe onde você quer estar quando você está realmente cultuando a Deus? Comunhão com os irmãos. Ah, ok, obrigado. Mas não é esse o texto ainda, um pouquinho antes. Acho que é 1:7 ou 1:8. Sabe quando você está em comunhão com Deus, você não faz chantagem, você vai para a presença de Deus. Só quando realmente você está meio longe, desfocado, é que você começa a procurar outras respostas, além daquela que Deus tem para te dar. Eu me lembro um irmão, há muitos anos atrás, eu acho que ele não sei como é que era o problema. A esposa disse: pastor, eu vou acompanhar meu marido. Ele foi lá na outra igreja. Você não acredita? Ele ouviu Deus falar com ele lá. Falei para ela assim: preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando você chega na igreja com o coração indisposto a ouvir Deus, Deus nunca fala, ainda que esteja falando. Sabe quando você está meio enviesado, assim, meio emburrado, meio magoadão com alguém, meio aborrecido com o pastor, chateado com alguém, você senta aí, não recebe nada de Deus. Quando você vai em outro lugar, você está predisposto a receber, você está predisposto a buscar, você está predisposto a adorar, e provavelmente você vai ouvir Deus falar, porque não é, irmão, preste atenção, a voz é minha, a boca é minha, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Não consigo mais ouvir fulano pregar. Alguém já ouviu falar de Russell Shedd? Dr. Russell Shedd, escritor da Bíblia Shedd, um erudito, o cara tem doutorado, tinha, né, porque faleceu. Aí um dia ele vai numa conferência, foi na igreja de um pastor amigo, sentou ali, aí estava um rapaz ministrando, aí alguém deu um toque para o rapaz e falou: aquele ali é o Dr. Russell Shedd. Ele falou: meu Deus, falou: doutor, o senhor não quer pregar? Ele falou: não, eu vim aqui para aprender, hoje eu quero ser ministrado. Tem gente que é muito arrogante de coração, né? E essa arrogância e esse orgulho todo denuncia quem é o Deus que controla a tua vida, o Deus do ego. Deus quer restaurar esse altar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A verdade é que nunca Deus deixa o seu povo sem direção. Se você buscar, Deus vai te dar direção. Hoje nós estamos ouvindo muita gente falando, mas um afastamento da Bíblia. Tem muita gente se afastando da Bíblia, está pregando, mas está se afastando da Bíblia, está se distanciando da palavra. Cuidado, isso pode ser um Deus na sua vida. Ouça a santa palavra de Deus. Irmão, traga a Bíblia na igreja. O pastor está pregando? Eu tenho um aplicativo no meu
no meu telefone. O cara diz, olha, no original está escrito assim. Eu vou lá no texto e procuro o original. Está nada. Já vi isso acontecer. O cara está falando que tem um negócio ali que não tem. Já vi isso acontecer. Eu anoto, observo, porque eu quero aprender. Tem ensino que você começa a ouvir, você fala, ih, santo Deus. Sabe o que Paulo falou em 1 Coríntios 2,2? Põe aí para mim. Os grandes reformadores, eles usavam uma expressão, solos Christus, ou seja, somente Cristo, porque decidi nada saber entre vós. Paulo está dizendo, olha, não quero ensinar nada, que vocês saibam nada, além, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem de Paulo. Jesus Cristo, crucificado, para libertar o homem da maldição da morte espiritual, do pecado, para dar vida eterna. Somente Cristo pode fazê-lo. Somente Cristo pode suprir você. Somente Cristo pode estender as mãos para a sua vida. Somente Cristo perdoa os seus pecados. Somente Cristo. Se alguém chegar com uma outra mensagem, fica atento, irmão. Terceira coisa, eu já vou terminar. Todo método que você vai chegar numa vitória, quem estabelece isso é Deus. E você não entende como é que funciona a vitória, porque quem forma isso, quem dá estratégia, quem manda fazer é Deus. Amém? 1 Coríntios diz assim, 1, 28 e 29. Põe para mim aí. Olha que texto, irmão. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Escolheu o quê? Eu vou ler diferente, como muita gente lê. Deus escolheu as coisas soberbas do mundo. Só que não. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Tem alguém desprezado por aí? E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A resposta certa vem do Senhor. A estratégia vem de Deus. Irmão, eu já vi tanta gente correr atrás de solução humana para as coisas, de deduções precipitadas, sem fundamento, sem base, e sofrer por isso. A resposta vem de Deus. Deus pega as coisas para confundir as coisas que aparentemente são, e o homem está lá buscando as coisas que aparentemente são. Quando Deus está dizendo assim para mim e para você, eu posso usar a tua incompetência, eu posso usar a tua fraqueza, eu posso usar a tua debilidade para confundir as coisas que aparentemente são. Eu posso usar qualquer coisa para poder te dar vitória no meio dessa crise, dessa dificuldade, deste problema. Eu posso abrir uma porta que não existe. A Bíblia diz que o Senhor faz caminhos para que nós possamos passar onde não existem caminhos. Deus traz soluções que só Ele pode nos dar. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é Deus. Qual é o objetivo de Deus? Para utilizar esses métodos não convencionais. Paulo diz assim que é desafiar a sabedoria dos sábios. Paulo, quando está falando, ele está dizendo, olha, você vai ter vitória no meio da crise, porque o sábio vai olhar e vai dizer assim, como isso aconteceu? Quantas pessoas vão para o médico? Chegam lá e dizem, só Deus. E é só Deus mesmo, aleluia. E de repente, e eu não estou desprezando medicina, nada disso, mas Deus vai confundir alguns. Olha, tem médico que diz, olha, eu não sei o que aconteceu, só pode ser um milagre.
E foi um milagre mesmo, porque foi Deus que agiu. Como você conquistou isso? Não sei, foi um milagre, foi Deus que fez. Onde você chegou dessa maneira? Foi a tua competência, a tua capacidade? Foi a tua habilidade? Não, Deus é quem deu a resposta. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não desespera não, irmão. Não desespera não, fica firme aí, fica firme na sua fé, na sua caminhada, continue servindo a Deus, não se abale, não saia fazendo loucuras. Tem hora que Deus para tudo, né? Fala, agora estou acabado. Você já viu um ditado que diz assim, que para reconstruir primeiro tem que acabar com tudo, tem que desmanchar tudo? E Deus faz assim. Deus pega aí e desmancha tudo. Tua autossuficiência, tua capacidade, teu entendimento, tua loucura. Deus passa a régua e faz de novo, para dizer assim, filhão, eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Está desesperado por causa do quê? Por que está nessa doidura assim, nessa loucura toda? O que você está fazendo? Que solução você está atrás? Você escutou Deus? Não escutei, então não faça nada. Pare aí onde você está. Escute Deus primeiro, vai buscar. Você buscou o Senhor, pastor, busquei, Deus não falou nada, então não faça nada, porque Ele achou que não devia falar. No momento que Ele disser, Ele vai dizer para você, mas só se mova quando a solução vier do Senhor. Amém? Glória a Deus, tem tanta coisa para falar. Vou por aqui. Isaías 55, 8 e 9. Glória a Deus, meu Deus. Isaías 55, 8 e 9. Olha aí, olha o que está escrito aí, irmão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Diga para o irmão do seu lado, Deus pensa diferente de você e de mim. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Fala para o teu irmão, você está andando para um lado, Deus está andando para outro. Diga para ele, acorda, irmão. Para com essa loucura, fala para ele, para com essa loucura. Amém? Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos, se os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos, por que eu quero fazer do meu jeito? É burrice, loucura, falta de sabedoria. Deus está dizendo para mim, ei, anda nos meus caminhos, que é mais dá certo. Busque os meus pensamentos, porque dá certo. Mas como é que eu faço isso, pastor? Intimidade, relacionamento, vida com Deus. Amém? O servo de Deus descobre uma coisa na sua caminhada, que toda resposta correta vem do Senhor. Não vem do pastor não, viu? Deus até pode usar a gente para dar uma direção no conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros aí há sabedoria. Deus pode realmente dar. Mas a resposta vem do Senhor. Ele descobriu isso, que Deus cuida dos seus, que Deus ama aqueles que são filhos leais, fiéis, dedicados. Amém? Filhos obedientes, filhos que querem andar próximo de Deus. Deus considera tudo isso. Glória a Deus. Eu vou procurar um texto aqui, porque eu estou com
Salmo 127, versículo 2. Está sentado aí, né? Receba aí, bem no peito. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aqueles que confiam no Senhor, têm dificuldade, tem gente que não confia, então tem dificuldade de entender que Deus está cuidando de você. Você está lá, desesperado, doidão, eu já fiz isso, eu já cometi esse pecado, trabalhar feito doido. Tem gente que chega na igreja, não é, irmão? Tudo quebradinho, Deus melhora o caminho, o cara começa a trabalha. Agora não tenho tempo, pastor, não tem mais tempo. Que agora sabe como é que é? Eu tenho que garantir a bênção, né? Não, você não vai ser preguiçoso, cozido, indisciplinado, funcionário atrasado, murmurador, queixoso lá no trabalho. Não, você vai ser aquele crente top, né, irmão? Mas diz que depois que terminou lá, você vai para casa, bota a tua cabeça no travesseiro, aí quem começa a trabalhar? Deus. Para de mentir, irmão. Para de mentir para si mesmo. Para de inventar desculpa. A Bíblia, eu prefiro acreditar na palavra de Deus que é verdade do que na tua argumentação. Porque a nossa argumentação é para arrumar uma boa desculpa para não ser fiel e leal a Deus. Questão da fidelidade no dízimo. Não, eu não vou. Não. Eu se eu dizimar vai fazer falta. Isso é a maior falácia. O diabo está contando essa história na tua cabeça porque ele quer te prender, te amarrar, te deixar impotente na questão de prosperidade. E ele fala: está com medo, hein? Fica com medo, não seja fiel não. Olha, continue com medo. Não faça o que Deus te mandou fazer não, porque vai que Deus resolve mudar alguma coisa lá na eternidade, só para te dar um rodo. Deus vai deixar de ser fiel, só porque você rode, você dance. Não, Deus é fiel. A Bíblia está dizendo. O que está escrito aqui? A Bíblia está dizendo. Deus dá enquanto eu durmo. Não adianta você ficar fazendo todo o sacrifício que nem doido. Não, pastor, mas secularmente você tem que dar o sangue. Secularmente você tem que dar o sangue. Mas nós estamos falando de pessoas que têm Deus como Pai. Deus é teu Pai. Sabe onde você tem chego? Você só está chegando porque Deus tem te abençoado. Porque Deus ama você. Porque Deus cuida de você e da sua família. Apesar das tuas cabeçadas, Deus está dizendo: ó, eu ainda vou te abençoar mais ainda. Não sai da minha presença não. Irmão, como a gente é enganado pelo coração. A gente acha que Deus... Eu me lembro da minha cunhada, a Karina. Ela chorava, saía do quarto de oração, tinha orando, chorava. Agora estou ficando velha, Deus. Como é que vai fazer? O senhor não veio arrumar o marido? Ai, meu Deus. Ai. E ela conheceu um rapaz, gente boa. Pintosão, bonito, educado, inteligente, formado. Mas o rapaz, meio sem direção, estava terminando a faculdade lá em Umuarama, se engraçou com a filha de uma pastora. Uma gracinha a menina, ela realmente é muito top, conhecida nossa, pastora muito nossa amiga. As filhas me tratavam, a minha pastora, com carinho, respeito, um amor tremendo. E a minha cunhada: está vendo? Olha como Deus não responde. Está lá agora ele engraçado com essa sirigaita. Porque não sei o quê. E começou a falar do rapaz. Eu falei: ei, para aí. Você não acredita em promessa? Pode ser que você esteja falando mal do seu esposo, seu futuro esposo. Imagina, como? Porque Deus age de maneira diferente. E ela começou a falar, eu falei: cala a boca, falei para ela. Nesse padrão pastor Toninho assim.
Falei, cala a boca. Deus me disse que ele vai ser seu esposo. Então para de falar mal do seu marido. Estão casados aí, tem filhos e tudo e tal. Por quê, irmão? Eu estou ficando velha, eu vou ficar para titia. É bom ser titio, titia. Mas Deus responde a oração quando a gente faz na presença dEle. Amém? Coloca Salmo 40, versículo 1. Por favor, meu irmão. Agora eu termino, tá? Aleluia. Nem deixaram pregar direito hoje. Mas, meu Deus. Quantas vezes eu orei esse salmo? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Não precisa isso, Deus. E me ouviu quando clamei por socorro. Sabe o que quer dizer isso? Sabe quando você vai lá de joelhinho e começa a chorar diante do Senhor e começa a dizer: Deus, me ajuda. Deus, responde o meu clamor. Senhor, faz algo, Senhor. Eu fico imaginando, irmão, você de joelhos ali. E Deus fala: ei, espera um pouquinho, eu tenho um problema aqui, deixa eu ver. Fala, Toninho. O que foi, meu filho? Você não precisa correr atrás de homens, você não precisa correr. Não, irmão. Tome decisões em Deus, dirigido por Deus. Tenha ousadia de escolher servir a Deus com integridade. Tenha ousadia de se voltar para o Senhor. Me lembro de uma irmã, que o marido chegou para ela e falou: se você continuar nesse ritmo teu, na igreja, eu vou te deixar. Ela pensou, arrasou. Falei: acho que não dá não, vou continuar com o marido. E ela fez errado. Porque a resposta certa vem do Senhor. Ele fez ela escolher entre Deus e Ele. E ela fez a escolha errada. Preste atenção, irmão. Deus nunca vai roer a corda. Amém? Deus não rói a corda. Vamos ficar de pé. No momento da crise, o que eu faço? Vou para a presença do Senhor. Eu não sei o que é que você precisa, eu não sei qual é a tua guerra, a tua luta, mas eu quero dizer uma coisa para você. A resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. A resposta certa, você está entendendo? Está entendendo? Está entendendo, irmão? A resposta certa vem do Senhor. Pastor, estou numa crise que você não imagina. Estou me sentindo só, desamparado, desvalorizado, rejeitado. Me sentindo que nem o cachorro quando cai da mudança. A resposta certa vem do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Tenha coragem. Ore a Deus, fale a respeito do que é que você está esperando. Tenha coragem, em nome de Jesus. Não. Fique firmado no Senhor. Qual é a resposta? Pastor, tem gente que pergunta para mim: pastor, como é que vai ser isso? Eu falei: não sei. Esse negócio é um negócio de Deus. Deus é que sabe fazer esses milagres. Deus é que sabe abrir essas portas. Deus é que sabe. Ele vai dar uma orientação para você. Ele vai falar contigo. Vamos orar. Pai, eu coloco a igreja diante do Senhor. A vida do meu irmão, da minha irmã. Quero colocar minha família na tua presença.
Como diz a tua palavra em 1 João, Senhor, eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. E nós estamos aqui quebrantados e humilhados diante do Senhor. Lemos aqui, Senhor, que o Senhor se inclina para ouvir nossa oração. Ah, que coisa tremenda. O Senhor não nos desampara, não nos despreza, não nos desvaloriza. O Senhor nos ama. Assim diz a tua palavra. Tu és o nosso verdadeiro Pai. Pai por excelência, Pai amoroso, Pai que corrige, Pai que disciplina, mas és o nosso Pai. E eu venho te pedir em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas, manifesta o teu poder, tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Alcança esta vida, alcança esse homem, alcança esta mulher. Restaura este lar, Senhor. Restaura as finanças, restaura, Senhor, o emocional. Restaura a vida, Senhor. Restaura, Senhor, restaura esta pessoa, Senhor. Estende as tuas mãos para abençoar. Sheramakandastu Ramai Derramaste Kandaramai Irramastu Rimi Sheramaste Kandas Ramashakandaramai. Te adorarei, estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando. Te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Sheravakandaramai Iramase Kandaramai Senhor. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os dias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Celebra o Senhor. Deus de
Aleluia. Santo é o teu nome, meu Deus. Oh, aleluia. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Resposta, Jesus. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Ele é. Este é quem tu és. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, aleluia. Este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de este é quem tu és, meu Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Um dos entendimentos de que quando você conhece quem é o teu Deus, Paulo diz que ele estava aflito, mas Paulo diz: eu não vou ficar desanimado. Sabe por quê, irmão? Porque quem serve a Deus sabe que tem problemas, sabe que tem luta, sabe que tem crise, porém sabe que tem Deus. Pode aplaudir. Escute isso. Escute bem isso. Tem gente que quando está passando pela crise, sabe o que ela faz? Se afasta da casa do Senhor errado. Sabe por que se afasta? Porque não confia em Deus. Quando você está na crise, sabe o que você faz? Eu vou para o lugar onde eu vou buscar Deus, onde a minha fé vai ser avivada, onde eu vou receber uma palavra de Deus, onde Deus vai se mover, vai tocar meu coração, eu vou sentir a presença dEle, eu vou me reanimar no Senhor. Sabe Davi, quando estava em crise, que queriam matar Davi, a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Davi se voltou para aquele que ele sabia que era o seu Deus. Lá em Romanos, no capítulo 4, lá está escrito que Abraão, com a promessa, mesmo levando em conta a sua idade, a idade de Sara, ele seguia dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus, que já havia
dado vida ao seu filho, tinha providenciado uma resposta, iria continuar fazendo a mesma coisa. Irmão, isso não é triunfalismo, isso é dependência. Dependência de Deus. Quando você depende de Deus, teu pai e tua mãe falham. Irmãos, eu sou papai, eu falei muito com os meus filhos, mas Deus não falha. É loucura você querer se espelhar, dizer, comparar Deus com a paternidade humana, ou com a paternidade de qualquer líder. Isso é absurdo, isso é loucura. Deus é Pai perfeito. Um dia eu estava lá na crise, um amigo meu morreu e Deus falou comigo assim, Ele disse que Ele ia te garantir, Ele não pode te garantir. Só quem pode garantir a nossa vida é quem é eterno. Amém? Está passando problema hoje? Está por solidão, está com uma crise financeira? Deus tem todo o tempo do mundo para restaurar a tua vida. Porque se Ele quiser tirar a tua e a minha vida, Ele faz isso a hora que Ele quiser, ninguém pode impedir isso. Então Ele tem o tempo da nossa vida. A nossa vida, o nosso tempo, a nossa existência está nas mãos de Deus. Ele faz da nossa vida aquilo que Ele quer fazer. Não precisa ter medo, não precisa se apegar em ninguém, não precisa depender de ninguém, ainda que nós dependamos uns dos outros, por consequência do dia a dia. Nós precisamos de favor, enfim, a gente é sociável, precisamos viver em sociedade. Mas o que Deus está nos ensinando é que nós precisamos depender total e exclusivamente dEle. Quantas mulheres ficaram casadas, e eu não sou a favor do divórcio, mesmo que ainda muitas vezes em algumas circunstâncias ele seja necessário, ali dependendo daquele abençoado, e o cara maltratando a esposa, humilhando, pisando, judiando a pessoa, uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa terrível, e a pessoa ali sofrendo. Por quê? Porque não aprendeu a depender de Deus. Entendeu, irmão? Quem é que pode me guardar? Um dia eu saí da instituição Quadrangular, não sei se você sabe, é a maior igreja que existe no Brasil, depois das Assembleias de Deus. Eu saí, eu era superintendente, podia ser um futuro líder do Estado, estava tudo prospectado para isso. Eu peguei meu chapeuzinho, falei, estou saindo. Disseram, Toninho, você é louco. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes você está dependendo da instituição, você tem que depender de Deus. Amém?